Capítulo 649, Difíceis decisões 1. Lit não tinha favoritos e obedecia às suas ordens. A professora Gaku foi sua primeira escolha, sendo a mais jovem entre seus colegas e a especialista em línguas. Então veio o professor Nechao. Sua condição era tão ruim quanto a dos outros, mas ela era a única mestre em matrizes do grupo, então Lit presumiu que ainda poderia precisar de sua ajuda. Depois de salvá-los, Lit teve força suficiente para salvar apenas um professor. Sua escolha foi entre o professor Elcas do Grifão de Fogo, aquele que era melhor em decifrar a língua Odin, e o professor Sindra, que era um mago de guerra. As proteções do Odin eram todas de peso pesado e Sindra poderia matar dezenas de inimigos com um único feitiço. O professor Pesta, do Grifão Branco, era o membro mais inútil da equipe. Além de historiadora, ela também é uma alquimista e uma mago cavaleiro. O primeiro foi irrelevante para a expedição e o último foi arruinado pela velhice. Isso é com você, Glória. Ambos podem ser úteis à sua maneira e sua taxa de sobrevivência é idêntica, Lit disse. Ele estava ofegante e sua respiração estava irregular. Usar tantas vezes magia de cura de nível 4 sem revigoramento era realmente exaustivo. Graças aos deuses, Kila ainda está inconsciente. Ela choraria muito sabendo que a velha e mansa Pesta iria morrer. Glória pensou. Ela não estava se saindo melhor do que Lit. Era a força vital dela que ele estava usando agora, e mesmo depois de beber um tônico e comer um pouco, ela ainda precisava descansar para se recuperar. É impossível salvar os dois? Ela perguntou. Lit balançou a cabeça em resposta. Então salve Elcas. Até agora, todas as ameaças que enfrentamos exigiam mais cérebro do que músculos, sem mencionar que a contribuição de Sindra para a expedição tem menos importância em comparação com a de Elcas quando Lit terminou, tanto Glória quanto ele estavam à beira de desmaiar. Por que você não pediu a Morou para contribuir? Ele perguntou, feliz por Solo ser capaz de manter a vigilância e que ele levaria apenas algumas respirações para se recuperar, caso algo mais acontecesse. Porque ele já está cansado de todas as curas que realizou. Precisamos de pelo menos uma pessoa capaz de ficar de guarda enquanto descansamos. Glória adormeceu no momento em que terminou sua explicação. Lit seguiu seu exemplo depois de usar o revigoramento para restaurar metade de sua força, apenas por segurança. Felizmente, as matrizes ainda estavam de pé, já que o professor Nechao estava vivo e bem. O serviço de guarda de Morok era infernal devido ao seu cansaço, mas relativamente seguro. Quando Lit acordou, más notícias aguardavam os sobreviventes da equipe da expedição. Os professores Pesta e Sindra estavam mortos e também Nila, assistente do professor Gaku. Muitas lágrimas foram derramadas, seja pelo choque, seja pela perda de amigos preciosos. Os professores se conheciam há anos e, mesmo sendo rivais, ainda respeitavam a concorrência. Além disso, ver o mago veterano morrer que facilmente encheu seus corações com medo de ser o próximo a cair. Rainer estava chorando como um cordeiro enviado para o matadouro. A expedição mais fácil, minha bunda. Estamos morrendo como moscas. Professora Yondra, por favor, eu quero ir para casa. O trabalho de campo deve ser imprevisível, filho. Viemos em busca de ruínas e encontramos um complexo militar. Ninguém poderia ter previsto esse resultado, caso contrário, a equipe teria sido montada de forma muito diferente. Foi a ingenuidade de Kalil que trouxe esse desastre para ele e para nós também, ela respondeu, explodindo em uma tosse violenta que não conseguiu reprimir. Para salvar sua amada assistente, o velho professor deu a ela tudo e mais um pouco. Rainer recuperou a calma, executando em seu mentor um feitiço de diagnóstico rápido. Ó deuses, professora Yondra, o que você fez? Não fale, você precisa descansar. Ele a forçou a se deitar. Apesar de seus protestos, Yondra agora estava mais fraca do que uma criança e incapaz de se levantar sem ajuda. Pensando em suas palavras anteriores, Rainer se sentiu um idiota egoísta. Ele foi em busca de um curandeiro enquanto se amaldiçoava por sua impotência. Kila ainda estava dormindo, os professores ainda estavam enfraquecidos, deixando apenas Morok ou Lit como uma escolha possível.
Professora Yondra e Ranger Veren estão em um bom relacionamento. Ele deve estar disposto a ajudar. Rainer pensou. O jovem ficou chocado ao ver a aparência do Ranger. Gloria e Morok também não sofreram danos, mas mesmo depois de 8 horas ainda apresentavam sinais de exaustão. Gloria estava ligeiramente pálida e tinha olheiras, apesar de ter dormido bastante. Lit, em vez disso, parecia alguém que acabara de chegar lá depois de umas férias relaxantes. Como isso é possível? Você lutou contra aquela coisa, curou pessoas, e ainda assim você está incrível. Você tem um motivo para me perturbar ou está apenas dando em cima de mim? Lit havia dispensado Morok do serviço de guarda por um tempo, para permitir que seu companheiro Ranger dormisse um pouco. Rainer amaldiçoou interiormente e explicou a ele o quão terrível era a condição de Yondra. Lit não teria acreditado em uma única palavra se não fosse pelo medo honesto que ele podia ver nos olhos de Rainer. É impossível. Eu pessoalmente a verifiquei antes de dormir, mas dar uma segunda olhada não pode machucar. Você fica aqui e se alguma das armadilhas que eu montei fizer um único barulho, grite. Rainer assinou com a cabeça, olhando para os túneis à sua frente, já que eram as mandíbulas abertas de tantos animais, prontos para liberar horrores desconhecidos sobre ele. Ele estava com medo deles, mas ele estava apavorado com a ideia de perder a coisa mais próxima de uma família que ele já teve, então ele acalmou seu coração e manteve o ouvido no chão. Lit descobriu que a condição de Yondra era na verdade pior do que Rainer havia descrito. Sua força vital era uma bagunça que ele precisava usar seus feitiços Scanner e Cinzel de nível 5 para estabilizá-la. No momento em que ele terminou, ela abriu os olhos abruptamente. O que diabos você fez para se machucar tanto? Perguntou Lit. Eu simplesmente fiz o que era necessário. Rainer e os outros assistentes precisavam de ajuda. Se não fosse por este corpo velho, a pobre Nila ainda estaria viva. Eu desmaiei antes de tratá-la. Yondra suspirou. Isso foi estúpido da sua parte, quase custou sua vida. Nila mal tinha 20 anos. Ela teve toda a sua vida pela frente enquanto eu desperdicei a minha. Passei tanto tempo pesquisando magia que quase perdi minha família mais de uma vez. Meus filhos podem reconhecer meu rosto, mas não me conhecem. Sua voz estava cheia de pesar enquanto seus olhos passavam por Lit, fixando-se em visões de todos os seus erros anteriores. Yondra agora se arrependia de muitas coisas e desejava ter feito escolhas diferentes em sua vida. É por isso que eu quero me aposentar e porque me aproximei de você. Eu quero alguém para me aliviar do fardo do meu legado mágico. Acima de tudo, eu sei que você pode usar magia de rejuvenescimento. Por favor, me devolva minha força. Eu imploro. Não posso continuar vivendo como um idiota indefeso, incapaz de proteger até mesmo o que ela mais ama. Yondra olhou para o rosto de Lit, encontrando simpatia, compaixão e muito mais. Ela se sentia como se estivesse olhando nos olhos de uma criatura ancestral, algo cujos sentimentos foram sufocados pela poeira de séculos e muitas feridas ainda abertas. Capítulo 650, Difíceis Decisões 2. Eu posso fazer isso, mesmo agora, ele disse, mas Yondra não foi capaz de se alegrar com essas palavras. Não havia calor neles. Meu preço é alto, no entanto, contanto que não envolva alta traição ou assassinato, estou disposto a pagar. Seja em ouro ou artefatos, não me importa. Eles fariam parte do meu legado de qualquer maneira, ela respondeu. Lit estava realmente mais interessado em seu conhecimento. Yondra foi um mestre de forja real, uma figura importante entre os historiadores. Ela poderia ajudá-lo a decifrar os mistérios de Urioli. Se eu pudesse confiar nela, tiraria a espada com runas e o livreto do bolso agora mesmo. Primeiro, vou deixá-la em dívida comigo, depois vou encontrar uma maneira de colocá-la à prova. Talvez eu pudesse fingir que encontrei uma página do livreto dentro de Kula e estudar sua reação. Lit continuou planejando seus próximos movimentos enquanto rejuvenescia o corpo de Yondra. A magia rejuvenescedora era a magia de cura capaz de detectar e consertar todas as marcas que a passagem do tempo inflige ao corpo humano.
No papel, era algo simples, mas oficialmente havia apenas 4 magos capazes de fazer isso em todo o reino de Grifon. Professores Manoar, Vastor, Marte, claro, Lit. Ele realinhou a coluna e os ossos de Eondra enquanto também corrigia seus músculos. A magia de cura não era um milagre, simplesmente acelerava o processo de cura natural. Um osso quebrado ainda apresentaria traços de fratura após a cicatrização. Tecidos cicatrizados seriam formados após uma lesão interna. Magia rejuvenescedora era a única coisa que podia reconstruir ao invés de reparar um corpo ferido, até mesmo devolvendo as cartilagens gastas ao seu estado de hortelã. Lit fez tudo o que pôde, mas foi forçado a parar no meio do caminho. O dano que você infligiu à sua força vital precisa de tempo para ser curado. Se eu prosseguir, faria mais mal do que bem, ele disse. Eondra assentiu. Ela se sentia terrivelmente cansada e, embora tivesse acabado de acordar, a única coisa que a velha professora queria era adormecer novamente. No entanto, ela já podia se sentir diferente, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros e o outro de seu peito. Respirar era muito mais fácil e nenhuma de suas juntas a incomodava, independentemente da posição que assumisse. Não importa, sempre podemos retomar mais tarde. Sinto que sou 20 anos mais jovem, Eondra disse antes de perder a consciência. Lit colocou a mão sobre o ombro dela, verificando sua força vital. Essa era a verdadeira fonte da longevidade de um humano. Ele tratou Nana inúmeras vezes com magia rejuvenescedora, permitindo que ela passasse seus últimos anos livre de todos os sintomas da velhice, embora a morte viesse para ela de qualquer maneira. Ela quase encurtou seu tempo de vida só para ajudar aqueles pirralhos inúteis, e Kila também. Às vezes me pergunto por que me preocupo em salvar esse tipo de pessoa indefinidamente. Lit pensou, mas a semelhança entre a professora e sua antiga mentora levou sua mão a afastar o cabelo de seu rosto, para deixá-la respirar melhor. Pelo mesmo motivo, você protegeu o Caro de seu pai quando ele se tornou seu alvo favorito. Ou quando você decidiu cuidar da doença de Tista. Você sempre poderia ter escolhido o caminho mais fácil e só se preocupar consigo mesmo. Solos disse. No entanto, como você se sentiria se Kila morresse? Se alguma daquelas poucas pessoas que você deixou entrar em sua vida desaparecesse e você não fizesse nada para evitar? Lit sabia a resposta muito bem. Ele se lembrou de como se sentiu após a morte do irmão. Lit/Derek era o único beneficiário de Caro, então entre a herança e o dinheiro que Derek havia acumulado para a faculdade e o casamento de seu irmão, ele tinha tanto dinheiro que não tinha ideia do que fazer com eles. No entanto, tudo que lhe restou foi uma vida vazia, arrastando os pés para frente, apenas esperando a morte bem antes de descobrir que tinha câncer de pulmão. Foi como o vazio dentro dele que depois da morte de Uriel apenas o fez maior, assim como a de Nana. Ainda chateado com as palavras de Solos, Lit voltou na frente dos túneis. Para Rainer, Lit disse, Eondra está bem agora, ela só precisa descansar. Envie os outros professores para mim no momento em que acordarem. Eles precisam saber que tipo de monstros estamos prestes a enfrentar. O jovem agradeceu-lhe muitas vezes, dando a Lit uma reverência tão profunda que sua cabeça quase tocou o chão. No entanto, Lit não se importou. Seu olhar estava fixo nas cavernas, rezando para que algo atacasse e lhe desse a oportunidade de descarregar sua raiva. Pensando em todos aqueles que havia perdido durante sua vida, Lit finalmente percebeu quão perto esteve de perder Kila também. Seu ódio pelos Odin, pelo que eles haviam feito à criatura fungo, estava além do que as palavras poderiam expressar. Com suas ações, eles bagunçaram o que ele só conseguia pensar como seu território. As horas passaram e nada aconteceu. As poucas criaturas que tropeçaram nas proximidades do acampamento fugiram assim que perceberam sua intenção assassina mirando-as. Glória foi lhe fazer companhia assim que teve certeza de que Quilla estava fora de perigo e de que nada acontecera aos soldados que ela tinha encarregado de guardar o portão de Kula. Parece que terei que aprender magia de cura também. Agora entendo por que papai diz que um bom mago nunca deve parar de aprender e por que minha mãe fica tão feliz por não ser maga, ela suspirou.
O nível 5 é realmente um caso extremo. A menos que alguém queira se tornar um curandeiro profissional, mas sim, eu concordo. Você deve aprender pelo menos o nível 4. Regeneração de membros e compartilhar a força vital é muito mais importante do que se poderia pensar. Lito ofereceu a ela alguns doces de seu bolso, junto com uma xícara de chá quente. A propósito, obrigado por salvar Kila. Não sei como você fez isso, Jack. De acordo com Yondra Imorok, ela estava à beira da morte. Ela disse com um tom casual, nunca parando para olhar nos olhos dele. Obrigado pelo aviso. Lita assentiu, pensando em uma explicação plausível para sua façanha. Sim. Considere que é incrível como você conseguiu ajudar ela e os outros, mesmo depois de uma batalha total contra uma criatura tão poderosa. Não havia curiosidade em sua voz, apenas preocupação. Gloria desistiu de Lit explicar a ela como ele realizava seus milagres. Ela só queria que ele soubesse o que o resto da expedição sabia sobre os eventos mais recentes. Claro, Yondra parecia uma mulher legal e Morok parecia indiferente a qualquer coisa que não o envolvesse diretamente, mas ela havia aprendido como as aparências enganosas podem ser. Havia poucas pessoas em quem Gloria realmente confiasse, e menos ainda em quem ela pensasse bem. Lita era um deles e ela esperava que um dia ele sentisse o mesmo por ela. Não foi tão difícil quanto você pôde pensar. Lita mentiu com tanta graça que Gloria quase caiu nessa. Infelizmente, quase não foi o suficiente, dando outro golpe em seus sentimentos. Lita explicou a ela como a criatura havia sido escravizada que, em vez de derrotá-la, ele apenas a libertou. Os Odi realmente eram desavergonhados no uso da magia proibida depois do que acontecera com Irial. Gloria tinha um osso para bater contra qualquer um que usasse itens escravos quase tão grande quanto o de Lit. Continua no próximo vídeo.